Olá, querido irmão, querida irmã, estimado ouvinte. Pela graça de Deus, estamos aqui para mais uma lição. Jesus e Abraão. Oremos em nossos corações para que a palavra de Deus fique gravada em nossas vidas. João 8:56. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o, e alegrou-se. O desejado de todas as nações, página 468. Abraão orou com o maior fervor para que pudesse contemplar o Messias antes de morrer, e ele viu a Cristo. Jesus se referiu a Abraão como pai de muitas nações e que através dele Deus abençoaria todas as nações. Os judeus se orgulhavam de ser descendentes de Abraão e Jesus reconheceu a sua relação com eles, mas também enfatizou a importância da fé e da obediência a Deus e não apenas a descendência biológica. Cristo destacou que toda a humanidade era escrava do pecado, inclusive os descendentes de Abraão, e que a verdadeira libertação vem através da fé em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos afirma que a verdadeira descendência de Abraão vem através de Cristo, e todos aqueles que creem e obedecem a ele são considerados verdadeiros filhos de Abraão. Assim, então, todo aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador e obedece a sua palavra, esse é herdeiro da bênção de Abraão, da graça de Deus em sua vida. Primeiro tópico, filhos de Abraão. Nós aprendemos no primeiro tópico conforme João 8:33, João 8:39, Romanos 9, de 6 a 8, que os fariseus repetiam continuamente que eles eram filhos de Abraão. Orgulhosamente alegavam serem filhos descendentes de Abraão, acreditando que essa filiação lhes dava o direito, a garantia de um melhor relacionamento com Deus e também a salvação. Mas conforme João 8:39, Jesus lhes disse que a verdadeira filiação é demonstrada pelas suas obras, pelo caráter e pelas ações que eles praticavam. Os verdadeiros filhos de Abraão viveriam de acordo com a palavra de Deus. Os verdadeiros filhos de Abraão viveriam como Jesus, uma vida de obediência à palavra do Senhor. O segundo tópico, não eram aquilo que se vangloriavam. Nós aprendemos no segundo tópico, conforme João 8:41 a 44, que, embora fossem descendentes biológicos de Abraão, após rejeitarem a Cristo, mentir, tramar a sua morte e resistir à verdade revelada pelo Filho de Deus, ao imitarem então as obras do inimigo de Deus, o diabo, então eles se tornaram filhos do maligno. Foi a verdade que ofendeu aqueles homens e expôs então o seu erro, mostrou o seu equívoco em relação a seus ensinos e práticas. Então, em vez de reconhecerem os seus erros, eles fecharam os olhos para a verdade. Importante refletirmos. O fato de estarmos na igreja, de conhecermos a verdade, não nos garante a salvação se não obedecemos a palavra do Senhor, se não vivemos pela fé. Conforme Gálatas 3, versos 6 a 9, João 8:40, ser verdadeiro filho de Abraão não depende da linhagem física, mas de uma verdadeira experiência espiritual com Deus, baseada na fé e na obediência à sua palavra. Assim como Abraão teve essa experiência com Deus, a ponto de ser chamado o amigo de Deus. Já os líderes judeus, por suas ações, demonstravam que eram contrários à fé de Abraão, a quem eles chamavam de pai, pois Abraão nunca teria tentado matar alguém que lhes dissesse a verdade, mas eles fizeram isso com Jesus. Terceiro tópico, o caráter de Cristo. Nós aprendemos no terceiro tópico, conforme João 8:46, que apesar das constantes tentativas dos fariseus e líderes religiosos em desacreditar a obra de Cristo e tentar pegá-lo em alguma falta, eles não encontraram nenhuma falha na sua vida, quer seja por palavras ou ações. Cristo desenvolveu um caráter perfeito,
e prestou perfeita obediência à lei de Deus. Nenhuma mancha de pecado foi encontrada nele, assim ninguém poderia acusá-lo de pecado. E conforme 1 Pedro 1, 18 e 19, Hebreus 4, verso 15, nós aprendemos ainda mais sobre o caráter de Cristo, pois as Escrituras confirmam e afirmam que Cristo viveu sem pecado e que a sua vida santa e irrepreensível tornou o seu sacrifício aceitável diante de Deus por nossos pecados. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Como a vida de Cristo deve nos tocar, Filipenses 2, 6 a 8, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. A vida de Cristo então foi marcada por um caminho difícil, abnegado, sacrificial e humilde. Tudo isso em nosso favor para nos salvar. E o seu caráter, então, e a sua vida deve nos inspirar, deve nos tocar a viver uma vida em fiel obediência à palavra de Deus, mesmo em meio a provações e sofrimentos neste mundo. Quarto tópico, o caráter dos seguidores de Cristo. Aprendemos no quarto tópico, conforme 1 Pedro 1, 13 a 16, que o objetivo de todos os verdadeiros seguidores de Cristo é, com a ajuda de Deus, alcançar a perfeição que Cristo alcançou aqui na sua vida terrena. Para isso, precisamos e devemos refletir o caráter puro e santo de Cristo em todos os aspectos da nossa vida. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Como podemos alcançar esse objetivo? Gálatas 3, 12 a 15, Hebreus 12, de 1 a 4, Filipenses 4, verso 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós só podemos então alcançar esse objetivo, essa meta, se mantivermos um relacionamento íntimo com Cristo, mantendo o olhar fixo em Jesus, crendo nele e vivendo para ele, guiados pelo amor de Deus. Então nós podemos alcançar esse objetivo de viver uma vida então separada para Deus. Se dependermos então continuamente dos méritos de Jesus e seguirmos então seus passos, seremos como ele, puros e santos. Como podemos nos tornar puros e irrepreensíveis diante de Deus? Só podemos nos tornar verdadeiramente puros e irrepreensíveis pelos méritos de Cristo. Ao aceitar Jesus pela fé, sua justiça é imputada a nós, é acreditada a nós, e somos então vistos por Deus como justos, puros e irrepreensíveis. Não importa quão fundo alguém tenha caído no poço, ainda há esperança em Jesus, pois a graça de Deus é maior e pode cobrir toda a culpa. Devemos então aceitar o sacrifício de Cristo em nosso favor como oferta pelo pecado e permitir que o poder do Espírito Santo nos santifique diariamente, para que possamos então nos tornar irrepreensíveis. Hebreus 10, 14. Porque com um só sacrifício aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Cristo não perdoa ninguém além dos que se arrependem, mas aqueles a quem ele perdoa primeiro os conduz ao arrependimento. O pecador deve sempre olhar para o Calvário e, com a fé simples de uma criança, deve descansar nos méritos de Cristo, aceitando sua justiça e crendo em sua misericórdia. Quinto tópico, nosso caráter se tornando como o dele. Conforme 2 Pedro 1, de 4 a 11, Apocalipse 19, verso 8, aprendemos no quinto tópico que podemos garantir a nossa vocação e eleição
tendo um relacionamento íntimo e diário com Deus, participando da natureza divina e fugindo então da corrupção deste mundo. Para termos esse privilégio, precisamos e devemos crer em Jesus e cooperar com Ele através da entrega diária da nossa vontade. É Deus quem nos dá o poder para vencer. Se ouvirmos então a sua voz pela fé e obedecermos a seus mandamentos, receberemos o poder do Espírito Santo na nossa vida. E assim ele formará em nós um caráter justo, como o de Cristo. Que Deus nos ajude, nos abençoe para que possamos compreender a sua palavra. Esse é o nosso desejo e a nossa oração.